Naquela escola de elite americana onde a aparência valia mais que talento, um gesto de deboche mudou tudo quando o diretor, certo de que estava apenas provocando risos, apontou para o menino mais quieto da sala e o mandou subir ao palco. Ninguém imaginava o que viria. Era para ser uma piada, mas o que aconteceu ali fez todos prenderem a respiração e ninguém mais conseguiu olhar para aquele menino da mesma forma. Não se esqueça de inscrever no canal. Curta o vídeo para histórias incríveis e emocionantes como esta. Você aí, menino! Sobe no palco e mostra pra gente o que sabe fazer! A voz do diretor Álvaro Campos ecoou pelo auditório luxuoso do Colégio São Ricardo, quebrando o silêncio da cerimônia de boas-vindas. A plateia de alunos e professores se entreolhou com sorrisos contidos. Kaique Dias, parado no fundo da sala, engoliu seco. Era seu primeiro dia ali? Ninguém o conhecia e já estavam tirando sarro dele sem disfarçar. A provocação veio com um tom de piada, mas soou como uma sentença. O Colégio São Ricardo era o tipo de escola onde filhos de empresários, políticos e juízes andavam de tênis importado e mochilas que valiam mais que um salário mínimo. Kaique sabia disso. Tinha pesquisado tudo antes de entrar. Conseguiu a vaga por uma bolsa integral, oferecida a poucos alunos vindos da periferia. Era uma exceção em um mundo que deixava bem claro quem eram os donos do espaço. Ainda assim, ele chegou com a cabeça erguida. Não ia demonstrar medo, embora estivesse tremendo por dentro. A cerimônia parecia seguir como de costume até aquele momento. Discursos, apresentações, alunos veteranos exibindo orgulhosamente os troféus do colégio. E então, sem aviso, o diretor apontou para ele como quem escolhe aleatoriamente a próxima vítima de um jogo cruel. "Qual seu nome, garoto?" Insistiu. "Kaique." "Dias." Respondeu em voz baixa. Risos abafados surgiram nas fileiras da frente. Ele sentiu os olhares, pesados, desconfiados, zombeteiros. O diretor então virou-se para os pais presentes. "Esse aqui veio da rede pública, mas ouvi dizer que tem talento. Vamos ver se é verdade, né?" Aquilo não era um convite, era uma exposição. Kaique travou. Não sabia o que esperavam dele, mas sentia que não era coisa boa. A plateia, antes entediada, agora estava atenta. Não por interesse, mas pela expectativa de ver um espetáculo. Um tipo de circo, com ele como palhaço. Enquanto caminhava devagar até o palco, sentia cada passo ecoar em sua mente. O som das risadas contidas era pior do que vaias. Era como se todos ali compartilhassem o mesmo pensamento. Esse não é um dos nossos. O auditório parecia grande demais, o palco parecia longe demais. Mesmo assim, ele andou até lá, com a mochila velha nas costas e os olhos fixos no chão, como se buscasse forças em cada passada. Kaique não disse nada, apenas olhou para o diretor, esperando instruções. Mas o homem apenas deu um passo para trás, sorrindo com arrogância. "Mostra pra gente do que você é capaz." O garoto nada respondeu. Estava paralisado, mas não por medo do palco. Era a sensação de estar sendo usado, ridicularizado, exposto como se fosse uma atração exótica. Por dentro, ele lembrava do que a avó dizia toda vez que ele se sentia pequeno demais. "Você não é menos que ninguém. Nunca se esqueça disso." A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, aguardando algo que ninguém sabia ao certo o que seria. Alguns esperavam que ele desafinasse cantando. Outros achavam que ele ia fugir. Mas Kaique apenas desceu do palco, sem dizer uma palavra. Não havia motivo para se humilhar mais do que já tinha sido. O diretor pareceu frustrado, mas não insistiu. Apenas deu ombros e voltou a falar como se nada tivesse acontecido. Só que Kaique já havia sido marcado. Enquanto ele voltava para o fundo da sala, os cochichos recomeçaram. "Esse aí não dura uma semana", ouviu um aluno comentar. Mas Kaique não olhou para ninguém. Seus olhos estavam fixos na saída do auditório. Aquele não era só o início das aulas, era o início de uma batalha invisível, onde o maior desafio não era aprender matemática ou química, mas sobreviver num lugar onde a cor da pele e o CEP de origem diziam mais do que qualquer boletim. E o pior ainda estava por vir na sua entrada pela primeira vez na sala 2C. A sala 2C estava lotada quando Kaique empurrou a porta devagar, tentando passar despercebido. Mas assim que entrou, os olhares se voltaram para ele como se fosse um intruso em território proibido. Vestia uma camisa desbotada, calça jeans encurtada no tornozelo e um par de tênis que já tinham atravessado mais de uma infância. Na mão, segurava a mesma mochila gasta que o acompanhava desde o ensino fundamental. Ele sabia que não passaria despercebido naquele lugar onde tudo era brilho e aparência.
Sentou-se na última carteira, perto da janela, tentando se esconder atrás da coluna. Mas não havia como se esconder do julgamento silencioso que preenchia o ar. Beatriz, uma das garotas mais populares da turma, olhou de cima a baixo e cochichou algo no ouvido da amiga, que riu alto. Arthur, o típico garoto que achava que o mundo girava em torno do próprio sobrenome, soltou um comentário alto bastante para todos ouvirem. A periferia invadiu. O professor ainda não tinha chegado e a sala era um ringue onde Kaique já estava perdendo sem ter dito uma palavra. Por dentro, ele tentava respirar fundo. Fica tranquilo, só mais um dia, só mais uma aula. Repetia para si como um mantra. Ele não era estranho ao preconceito, mas naquele ambiente elitizado, tudo parecia mais sutil e mais cruel. O silêncio entre as piadas era ainda mais agressivo do que as próprias palavras. Cada olhar, cada risada abafada era um lembrete de que ele não era bem-vindo ali. Mas não era a primeira vez que tentavam fazê-lo se sentir pequeno demais, e ele prometera à avó que não fugiria de novo. Dona Cida, sua avó, era sua fortaleza. Criou Kaique desde os 6 anos, quando os pais morreram em um acidente de carro voltando do trabalho. Você é forte, meu filho. E não é onde você está que define quem você é, mas sim onde você quer chegar. Ela dizia com voz firme, enquanto penteava seu cabelo todas as manhãs antes da escola. Era ela quem lutou por cada papel da Bolsa Social, quem juntava o pouco que tinha para que ele pudesse ir à escola com dignidade. E era por ela que ele estava ali, mesmo engolindo seco as lágrimas no fundo da sala. A primeira aula começou com o professor de História fazendo uma apresentação geral. Quando pediu para que os novos alunos se apresentassem, Kaique se levantou lentamente. Meu nome é Kaique Dias, tenho 14 anos, vim de Mauá e gosto de música. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Um aluno, ao fundo, imitou um som de tambor com a boca e outro completou com um sambinha, né? Risos ecoaram. O professor pediu respeito, mas a marca já estava feita. A cada tentativa de integração, Kaique era empurrado mais para fora do círculo invisível da turma. No intervalo, enquanto todos se dirigiam à cantina gourmet da escola, Kaique abriu o pão com mortadela que Dona Cida preparara. Sentado sozinho num banco de concreto afastado, ele observava os grupos rirem entre si, sem perceberem a presença dele. Até a sombra dele parecia incômoda. Um funcionário da limpeza, vendo o menino ali, comentou em tom baixo. Força, garoto. Esse lugar não é para qualquer um, mas você vai longe. Foi a primeira vez que Kaique sorriu naquele dia. Quando voltou para a sala, algo havia mudado no olhar dele. Era um brilho discreto, quase imperceptível, mas que só quem carrega batalhas internas conhece. A certeza de que, apesar de tudo, ele não seria apagado tão fácil. Aquela escola podia ter paredes de mármore, mas ele vinha de chão de terra batida e alma firme. E isso ninguém ali podia medir com roupas de marca. O que Kaique ainda não sabia era que aquele sentimento de não pertencimento logo seria colocado à prova de forma muito mais cruel. Cuidado para não sujar a sala com a poeira da quebrada! Arthur soltou alto enquanto Kaique passava pelo corredor com um estojo na mão. Beatriz deu uma gargalhada escandalosa, seguida por outras risadas abafadas. Era o terceiro dia de aula, e o que antes parecia apenas estranheza, agora escancarava o preconceito. Kaique andava de cabeça baixa, tentando ignorar, mas cada frase era como um golpe seco no peito. Aqueles alunos não zombavam apenas das roupas, zombavam da história inteira dele. Durante a aula de biologia, quando a professora pediu que fizessem duplas para um trabalho, ninguém quis se juntar a ele. Fingiam que não ouviam quando ele se aproximava. Restou apenas um garoto, tímido, que parecia tão deslocado quanto ele. Pedro, filho de uma professora que estudava com bolsa também. Foi ali que Kaique entendeu que não estava sozinho no desconforto, só que alguns sabiam se esconder melhor. Eles acham que a gente está aqui de favor. Pedro sussurrou enquanto desenhavam uma célula. Kaique apenas assentiu, sem coragem de responder.
No recreio, a situação piorava. Enquanto uns exibiam seus lanches da cafeteria gourmet, Kaique comia seu pão enrolado em papel alumínio, sempre no mesmo banco. Uma vez, encontraram sua lancheira e jogaram fora. "É melhor do que deixar a cantina com cheiro de favela", disseram. Aquilo não era apenas crueldade, era um recado claro. Ele não pertencia àquele mundo. Os risos depois das agressões não vinham de ignorância. Vinham de um sistema silencioso que permitia que aquilo acontecesse o tempo todo, sem punição. Kaique passou a se isolar cada vez mais. Parou de levantar a mão nas aulas, mesmo quando sabia a resposta. Deixava de ir aos recreios, passava o tempo na biblioteca ou fingia dor de cabeça na enfermaria. Sua presença parecia ser um erro que ninguém queria corrigir, apenas tolerar com desprezo. "Você não devia deixar eles te apagarem, filho", dizia Dona Cida quando percebia o olhar distante do neto. Mas Kaique sentia que estava virando sombra de si mesmo, um fantasma no colégio. Na aula de artes, foram instruídos a desenhar um autorretrato. Kaique fez a si mesmo em preto e branco, cercado de olhos. O professor elogiou discretamente, mas a turma caiu na risada. "Nossa, que drama! Já quer virar mártir", comentou Beatriz. Até mesmo quem não ria abertamente mantinha o silêncio, como se consentissem. Aquilo doía mais do que qualquer piada, porque o silêncio dos bons era tão destrutivo quanto o riso dos cruéis. Uma das piores situações aconteceu numa sexta-feira. Alguém rabiscou no armário dele: "Volta pro seu buraco, lixo!" O zelador tentou apagar, mas a marca ficou. Kaique fingiu que não viu. Pedro, revoltado, quis contar à coordenadora, mas Kaique pediu que não fizesse. "Pra quê? Eles vão achar que sou eu que estou exagerando." E era isso que ele mais temia: virar o problema aos olhos da escola. O menino que não se adapta, quando, na verdade, o ambiente é que o rejeitava todos os dias. Ainda assim, entre o cansaço e a dor, havia algo que ele não perdia: o som. À noite, em casa, Kaique se sentava no teclado antigo que Dona Cida comprara num brechó parcelado. Ali, ele se sentia inteiro. Tocava por horas, como se cada nota limpasse o peso do dia. "Enquanto você toca, você é livre, meu filho", dizia a avó. Era a única hora em que ele não se sentia pequeno. E mal sabia ele que, muito em breve, esse talento se tornaria o centro de uma nova humilhação pública. Kaique estava no corredor, indo em direção à biblioteca, quando ouviu a voz áspera do diretor Álvaro atrás dele. "Você, garoto. Kaique, né? Vem cá um instante." O coração disparou, mas ele se virou com calma, tentando esconder a tensão. O diretor o observava com um sorriso enigmático, daqueles que não dizem se é elogio ou armadilha. "Me disseram que você toca um instrumento. Isso é verdade ou só mais uma história que o pessoal inventou?" Kaique respondeu com um aceno leve: "Toco piano." A resposta curta pareceu surpreendê-lo. "Piano? Interessante. Bem incomum vindo de você", disse o diretor, com a pausa carregada de insinuação. Kaique sentiu o peso das entrelinhas, mas não respondeu. Estavam sozinhos, no corredor iluminado pela luz fria das lâmpadas fluorescentes. Álvaro ficou alguns segundos em silêncio, como se calculasse suas próximas palavras. "E você aprendeu onde? No YouTube? Porque aqui sabe como é, temos piano de verdade, coisa séria." A fala vinha disfarçada de curiosidade, mas transbordava deboche. Kaique manteve a calma. "Aprendi com minha avó e com a vida." Era uma frase simples, mas carregada de firmeza. Pela primeira vez, o diretor pareceu desconcertado. Piscou devagar e voltou a sorrir. "Então quer dizer que temos um pequeno artista entre nós?" Ele deu 2 tapinhas no ombro do menino e finalizou: "Talvez a escola precise mesmo de um pouco de diversidade musical." E se afastou, deixando Kaique parada no corredor, sem saber se aquilo tinha sido um convite ou uma armadilha. De volta à sala, Kaique não comentou nada com Pedro nem com ninguém. Aquele encontro parecia pequeno, mas deixava uma sensação de que algo maior estava por vir. Naquela noite, enquanto jantava com Dona Cida,
ela percebeu o ar pensativo do neto. "Tá com o olhar de quem tá ouvindo barulho de coisa errada", disse ela com um leve sorriso. Ele apenas respondeu: "Acho que vão querer me ver tocar. Mas não é por admiração. É por piada." Dona Cida franziu a testa, mas não respondeu de imediato. No fundo, ela sabia, conhecia o tipo de gente que se alimentava de humilhação alheia e conhecia o neto que tinha. Se te chamarem, você vai. Não por eles, mas por você. Para mostrar que a graça acaba quando a verdade entra em cena. Kaique escutou aquilo como quem recebe uma armadura. Sabia que teria que se preparar não apenas para tocar, mas para enfrentar o olhar de quem não o queria ali, mesmo que não dissessem com palavras. No dia seguinte, o clima na escola estava estranho. Alguns alunos o olhavam com mais curiosidade. Comentários sussurrados passavam de ouvido em ouvido. Beatriz, com um sorriso sarcástico, disse em voz alta no corredor: "Parece que teremos um show em breve. Espero que tenha ritmo." Kaique apenas respirou fundo. Já não era surpresa ver os colegas torcendo para ele falhar, mas o que o incomodava era o sentimento de que estavam preparando algo nas sombras. Na aula de música, a professora Helena Prado, uma mulher de voz suave e olhar atento, comentou informalmente que haveria uma apresentação de talentos na próxima reunião de pais. "Talvez algum de vocês tenha algo especial para mostrar." Olhou diretamente para Kaique, que desviou o olhar. Algo estava se formando, uma peça sendo montada onde ele não tinha controle. E, no fundo, sentia que aquilo não era apenas coincidência. Quando o sinal tocou e todos deixaram a sala, Kaique ficou por alguns segundos parado diante do piano no canto da sala de música. Passou os dedos sobre as teclas, sem pressionar nenhuma. Apenas sentiu a textura fria do marfim. Sabia que se o colocassem naquele palco, não seria para enaltecer seu talento, mas para testá-lo, como quem joga um animal na arena. E a confirmação de seus temores viria na manhã seguinte, diante da turma inteira. Logo no início da manhã, a professora Helena entrou sorridente na sala 2C com um papel em mãos. "Turma, temos uma novidade. Na reunião de pais, teremos uma apresentação de talentos para abrir o evento." O clima de desinteresse logo mudou quando ela completou. "E o aluno escolhido para abrir a noite foi indicado pelo próprio diretor." Todos olharam em volta, até que ela anunciou: "Kaique Dias vai nos representar ao piano." O que se seguiu foi uma explosão de risos, como se alguém tivesse contado uma das melhores piadas do ano. Beatriz quase caiu da cadeira de tanto rir. "Piano? Ele sabe o que é isso?" Arthur levantou a mão e perguntou com cinismo: "É uma performance de samba no teclado, professora?" A chacota era escancarada e ninguém ali fazia esforço para esconder. Kaique permaneceu em silêncio, imóvel na cadeira. Cada segundo daquela exposição pública era uma facada na autoestima. A professora tentou manter a seriedade, mas sua voz já não segurava a autoridade. "Vamos respeitar, turma. É uma oportunidade de mostrar que a arte não tem rótulo." Mas os comentários maldosos não pararam. "Ele vai tocar com as mãos ou com o celular da avó? Imagina ele errando no meio. Vai ser icônico", comentou o outro. O clima na sala já não era de aprendizado, era de escárnio. Kaique sentia o rosto quente, mas não deixaria ninguém ver sua dor. Apertava os dedos com força sob a carteira, buscando se manter firme. Era como estar nu num campo de batalha, com todos rindo da sua coragem em se expor. A professora passou o resto da aula tentando retomar o foco, mas os risos continuavam surgindo em ondas. Até Pedro, ao lado de Kaique, parecia sem reação. No recreio, o assunto era só um: a apresentação de Kaique. Memes começaram a circular nos grupos da sala. Uma montagem dele sentado num teclado com um título de DJ Favela viralizou entre os alunos. Pedro tentou apagar, mas era tarde. Estava nos celulares, nos risos, nas piadas. Era como se a escola inteira estivesse ansiosa para vê-lo falhar. E aquilo doía mais do que ele gostaria de admitir. Não era só bullying, era uma campanha coletiva de humilhação. Na volta para casa, Kaique andava devagar pelas ruas de paralelepípedo do bairro onde morava. O som dos carros,
dos vendedores ambulantes, do rádio da vizinha, tudo parecia abafado. Chegou em casa em silêncio, largou a mochila no chão e sentou na mesa encarando a parede. Dona Cida percebeu. Te fizeram passar vergonha, foi? Ele assentiu. Quer desistir? Ele ficou quieto. Então escuta uma coisa. Eles podem rir do seu sapato, da sua comida, até do seu endereço. Mas se rirem do seu dom, é porque têm medo dele. Naquela noite, ele sentou no teclado velho do canto da sala e deixou os dedos correrem pelas teclas como se contassem sua história. Cada nota parecia gritar aquilo que ele não conseguia dizer em voz alta. Não sabia ainda se teria coragem de tocar diante de todos, mas dentro dele, algo começava a se formar. Não era raiva, era um tipo diferente de força, que só quem é colocado à prova conhece. E enquanto tocava, Kaique entendeu que sua decisão precisava ser feita logo, mesmo que ainda houvesse dúvidas demais na sua cabeça. Na manhã seguinte, ele olhou para o espelho com uma expressão nova. Ainda era o mesmo garoto, com as mesmas roupas e o mesmo cabelo crespo bagunçado. Mas por dentro, uma semente de coragem começava a germinar. O palco ainda era assustador, os risos ainda ecoavam, mas algo em sua alma dizia que talvez, só talvez, ele devesse aceitar o desafio. E essa decisão viria no momento mais silencioso de sua caminhada, entre lembranças e promessas feitas a Dona Cida. O domingo amanheceu nublado, e Kaique passou a manhã inteira sentado no sofá, encarando o teclado desligado. A casa estava silenciosa, apenas o som da chaleira apitando na cozinha. Dona Cida, acostumada a decifrar o neto sem que ele dissesse uma palavra, serviu o café sem dizer nada. Mas depois de alguns minutos, quebrou o silêncio. — Você vai tocar, né? Kaique balançou a cabeça devagar, hesitando. — Não sei, vó. Se eu errar, se eles rirem de novo... Ela suspirou fundo, puxou uma cadeira e sentou de frente para ele. — Kaique, você vai errar muito na vida, mas nunca pode errar deixando de ser quem você é. E você é música, meu filho. A frase bateu forte. Ele não respondeu de imediato. Ficou ali, com os olhos fixos na tampa do teclado, como se dentro daquele instrumento estivesse a resposta para todas as dúvidas. Desde pequeno, quando encostava os dedos nas teclas, tudo ao redor sumia. Agora, com todo mundo esperando sua queda, o som parecia ter virado uma armadilha. Mas ele sabia, lá no fundo, que fugir não apagaria o que sentia. Ao longo do dia, alternou momentos de coragem com instantes de pânico. Pensava em chegar no palco e congelar. Pensava no riso debochado de Beatriz, nos olhos de julgamento de Arthur, nas mensagens no grupo da sala. Mas também lembrava do silêncio que tomava conta da casa quando tocava, do jeito como Dona Cida rechava os olhos para ouvir, do orgulho dela mesmo sem dizer. Era como se duas vozes gritassem dentro dele. Uma dizendo, não vale a pena, e outra sussurrando, é agora. À noite, decidiu ligar o teclado. Sentou-se diante dele e deixou os dedos falarem. Não escolheu uma música, apenas tocou. A melodia saiu crua, intensa, carregada de emoção. E no fim, Dona Cida, da cozinha, aplaudiu sozinha. Isso aí é alma, Kaique. Nem precisa de aplauso da escola. Mas se eles ouvirem com o coração, vão entender. Era a frase que ele precisava. Com um sorriso tímido, desligou o instrumento e pela primeira vez sentiu que talvez pudesse enfrentar aquele palco, não para impressionar ninguém, mas para se libertar. Na segunda-feira chegou na escola mais calado do que o habitual. Não respondeu aos comentários, não revidou provocações, apenas caminhou até a sala e sentou-se com o olhar fixo na janela. Pedro se aproximou, curioso. — Você vai tocar mesmo? Kaique respondeu sem hesitar. — Vou. Não era uma decisão leviana. Era fruto de noites mal dormidas, dias pesados e da memória viva de tudo o que já havia superado. Tocar agora não era vaidade, era sobrevivência. Ao longo do dia, alternou momentos de coragem com instantes de pânico. Pensava em chegar no palco e congelar.
Pensava no riso debochado de Beatriz, nos olhos de julgamento de Arthur, nas mensagens no grupo da sala. Mas também lembrava do silêncio que tomava conta da casa quando tocava. Do jeito como Dona Cida fechava os olhos para ouvir. Do orgulho dela, mesmo sem dizer. Era como se duas vozes gritassem dentro dele. Uma dizendo, não vale a pena, e outra sussurrando, é agora. À noite, decidiu ligar o teclado. Sentou-se diante dele e deixou os dedos falarem. Não escolheu uma música, apenas tocou. A melodia saiu crua, intensa, carregada de emoção. E no fim, Dona Cida, da cozinha, aplaudiu sozinha. Isso aí é alma, Kaique. Nem precisa de aplauso da escola. Mas se eles ouvirem com o coração, vão entender. Era a frase que ele precisava. Com um sorriso tímido, desligou o instrumento e pela primeira vez sentiu que talvez pudesse enfrentar aquele palco, não para impressionar ninguém, mas para se libertar. Na segunda-feira, chegou na escola mais calado do que o habitual. Não respondeu aos comentários, não revidou provocações, apenas caminhou até a sala e sentou-se, com o olhar fixo na janela. Pedro se aproximou, curioso. Você vai tocar mesmo? Kaique respondeu sem hesitar. Vou. Não era uma decisão leviana. Era fruto de noites mal dormidas, dias pesados e da memória viva de tudo o que já havia superado. Tocar agora não era vaidade, era sobrevivência. Durante os intervalos, os alunos especulavam sobre o que ele ia fazer. Uns achavam que ia fingir passar mal, outros apostavam que ia tocar um funk mal arranjado. Kaique ouvia tudo, mas não deixava transparecer nada. Por dentro, carregava um peso imenso, mas também uma paz estranha. A paz de quem já aceitou a luta. Ele não tinha a pretensão de ser aplaudido. Só queria ser ouvido de verdade, por pelo menos 1 minuto. Na aula de música, a professora Helena se ofereceu para ajudá-lo a ensaiar. Levaram-no até a sala de instrumentos, onde havia um piano de verdade. Ele olhou o teclado reluzente e passou os dedos sobre as teclas como quem encontra um velho amigo. Tocou uma música que conhecia desde os 6 anos, sem errar uma nota. Helena ficou em silêncio ao final, visivelmente emocionada. Kaique, você tem que mostrar isso para o mundo. Ele sorriu de leve. Eu vou mostrar para eles. E para mim. Naquela noite, enquanto separava a roupa mais apresentável que tinha, uma camisa azul clara passada com carinho por Dona Cida, Kaique sentiu que já não era o mesmo garoto do primeiro dia. Ainda tinha medo, ainda carregava dúvidas, mas agora tinha também decisão. E quando deitou para dormir, não pensou nos risos nem nas provocações. Pensou apenas no som das teclas e no silêncio que tomaria conta do auditório se ele tocasse como tocava em casa. E esse pensamento o acompanharia até o momento em que as luzes se acendessem. O auditório estava cheio. Pais, alunos, professores e funcionários ocupavam cada cadeira disponível. As luzes estavam levemente baixas. O palco decorado com flores e um letreiro dizendo Talentos do São Ricardo. Kaique esperava nos bastidores com as mãos frias e o coração acelerado. A camisa azul clara estava impecável graças ao carinho de Dona Cida. Quando ouviram a professora Helena anunciar o nome dele, alguns risos tomaram conta da plateia. Agora vai começar a parte engraçada, cochichou alguém na terceira fileira. Mas Kaique apenas respirou fundo e caminhou até o piano. O auditório se calou aos poucos. Kaique sentou-se com calma, ajeitou o banco e repousou os dedos nas teclas. Por um instante, fechou os olhos. Imaginou estar em casa, na sala pequena com cheiro de café fresco e o rádio da vizinha ao fundo. Quando começou a tocar, não houve hesitação. Cada nota saía com verdade, com dor, com alma. A música era simples, mas carregava sentimento. E foi nesse sentimento que o silêncio nasceu. Os risos cessaram. As expressões zombeteiras deram lugar à surpresa. Alguns pais se entreolhavam. Outros apenas olhavam fixamente o menino no palco. Não havia artifício, não havia espetáculo. Só havia um garoto negro, periférico, traduzindo sua história por meio da música.
As mãos dele voavam sobre as teclas com precisão e emoção. Era como se ele estivesse contando sua vida em forma de melodia, e ninguém conseguia desviar os olhos. A cada compasso, o ambiente parecia se transformar. A arrogância que pairava no ar nos corredores da escola se dissolvia diante daquela verdade inquestionável. Até Beatriz, que até então zombava de tudo, agora mordia os lábios com os olhos fixos no palco. Arthur estava paralisado, com os braços cruzados, como se tentasse esconder o impacto daquilo tudo. Os sorrisos cínicos tinham sumido. A música estava dizendo o que as palavras não conseguiam. Eu estou aqui, e não vou me calar. Quando a última nota ecoou, houve um segundo de silêncio absoluto. Foi um daqueles silêncios densos, que não nascem do constrangimento, mas do encantamento. E então, como num susto coletivo, a plateia se levantou. Aplausos começaram tímidos, depois tomaram conta da sala. Professores batiam palmas com força, mães secavam lágrimas discretas. Pedro, na primeira fileira, sorria como quem sabia o tempo todo. Só o diretor Álvaro continuava sentado, rígido, com o maxilar travado. Kaique se levantou devagar, curvou-se respeitosamente e caminhou de volta pelos bastidores. Ao cruzar o corredor, Helena o abraçou sem dizer uma palavra. Ele estava em choque. Não esperava aplausos, não esperava emoção. Mas o que mais o surpreendeu foi o silêncio que antecedeu tudo aquilo. Era como se, por um momento, o mundo tivesse parado para escutá-lo. Não como o garoto da periferia, mas como artista. Como alguém que, com coragem, venceu o riso e encontrou respeito. No caminho de volta para casa, Dona Cida o esperava no portão, com o sorriso mais bonito que ele já tinha visto. Foi bonito? Ela perguntou. Kaique assentiu, ainda tentando entender tudo o que havia acontecido. Então foi certo, porque a verdade, meu filho, sempre brilha, mesmo quando tentam esconder com piada. E naquele sorriso da avó, ele encontrou a resposta que buscava. Sim, ele tinha vencido. Mas mal sabia que, apesar do auditório aplaudir, nem todos aceitaram aquele brilho. Na manhã seguinte, o clima na escola era outro. As pessoas o cumprimentavam nos corredores, alguns o chamavam pelo nome pela primeira vez. Mas nos olhos do diretor Álvaro havia algo diferente. Um incômodo, uma fúria contida. Ele não esperava aquilo, não queria aquilo. E estava prestes a mostrar que nem todo o reconhecimento viria sem resistência, especialmente para quem ousava brilhar num sistema que preferia manter certos talentos apagados. Na segunda-feira, Kaique entrou no Colégio São Ricardo com passos firmes, mas sem arrogância. Algo no ar estava diferente. Pela primeira vez, ouviu seu nome ser dito com respeito nos corredores. Bom dia, Kaique, disse a professora de matemática. Um aluno da sala 2D, que nunca tinha falado com ele, o chamou para sentar junto no refeitório. Aquilo não era exagero. Era a realidade de alguém que, com talento e coragem, havia virado a chave. Mas Kaique sabia, respeito conquistado pela arte é frágil quando não há estrutura para sustentá-lo. Pedro estava eufórico. Mano, você virou lenda. Todo mundo só fala de você. Kaique deu um sorriso tímido, mas manteve os pés no chão. Ele não queria virar celebridade do colégio. Queria ser visto. Queria ter direito de existir ali sem precisar provar algo o tempo todo. Ainda assim, aquele reconhecimento novo era combustível. Pela primeira vez, ele andava pela escola sem se esconder. E isso já era um milagre por si só. No fim da aula, a professora Helena o chamou para conversar. Você tem potencial, Kaique. Muito além do que essa escola consegue te oferecer. Quero te indicar para uma audição no Conservatório Municipal. Ele arregalou os olhos. Sério? Ela assentiu com convicção. Sério. É uma oportunidade real, mas você vai precisar se preparar. Na mesma hora, Dona Cida foi chamada, e quando ouviu a notícia, caiu no choro. Meu Deus, menino, você vai para onde nasceu para estar. A notícia correu rápido pelos bastidores da escola. Alguns professores parabenizaram Helena pela iniciativa, mas nem todos estavam satisfeitos. O diretor Álvaro, ao saber da indicação, convocou a professora para uma reunião urgente. Em tom frio, questionou a legalidade do processo. Esse tipo de decisão precisa passar pela coordenação. Afinal, estamos lidando com o nome do colégio. Era claro que ele não queria Kaique representando a instituição em nada que pudesse fugir do seu controle. Helena, firme, retrucou.
Estamos lidando com o talento de um aluno, não com o ego de um gestor. Foi a primeira vez que ela desafiou abertamente a postura do diretor. Álvaro se calou, mas seus olhos deixaram claro que não deixaria barato. Nos corredores, surgiam boatos de que ele tentaria barrar a inscrição, mas Kaique não se intimidou. Já tinha enfrentado coisa pior. Se ele tentar me impedir, eu vou tocar na calçada do conservatório, mas não vou parar, disse a Pedro, com convicção. No meio disso tudo, Helena passou a perceber coisas que antes não notava. O número pequeno de alunos bolsistas, as ausências frequentes deles nas apresentações, a falta de incentivo real por parte da escola. Foi juntando peças e percebeu que havia uma estrutura sutil de exclusão. Não era aberta, mas era sentida. Nas falas, nos olhares, nas omissões, Kaique não era o único que estava sendo barrado de crescer. Só era o primeiro a ter coragem de bater de frente. Em casa, Kaique treinava todos os dias. Tocava com paixão, disciplina e propósito. Helena o orientava, enviava partituras, ensinava técnicas. Pedro acompanhava tudo de perto. A escola, por fora, fingia normalidade. Por dentro, algo borbulhava. Uma mudança lenta, discreta, mas impossível de ser ignorada. Pela primeira vez, um aluno como Kaique estava quebrando barreiras que sempre pareciam intransponíveis. E então, quando Helena tentou oficializar a audição com o apoio da escola, descobriu que a papelada havia sumido. Nada grave, mas suficiente para atrasar o processo. Foi nesse momento que ela decidiu que não bastava apoiar Kaique individualmente. Havia algo maior acontecendo, e ela precisava agir. Porque o que ele estava enfrentando agora não era mais só preconceito. Era a reação de um sistema inteiro que se incomodava com a ascensão de quem nasceu para grinfar. Helena decidiu que não ficaria calada. Começou a investigar o histórico da escola com os alunos bolsistas. Vasculhou arquivos antigos, pediu relatórios à secretaria, conversou com ex-professores. Descobriu que Kaique não era a exceção. Outros alunos, em anos anteriores, também haviam tentado participar de apresentações e concursos externos, mas foram desaconselhados pela direção. O padrão era claro. Os bolsistas podiam estudar, mas não podiam brilhar demais. A escola valorizava sua imagem de inclusão desde que fosse apenas simbólica. Revoltada, Helena reuniu provas e relatos. Descobriu até mesmo e-mails internos com orientações sutis sobre como proteger a reputação da escola em apresentações públicas. Em outros tempos, ela teria ficado em silêncio. Mas agora, com o rosto de Kaique na mente, ela não podia mais fingir que não sabia. Levou as informações ao sindicato dos professores e procurou a diretoria regional de ensino. Era um movimento arriscado, mas necessário. Se ficasse calada, estaria sendo cúmplice. Enquanto isso, Kaique seguia focado nos ensaios. Mesmo sabendo que o diretor tentava impedir sua inscrição no conservatório, ele não parou. Helena lhe contou parte do que estava acontecendo, mas evitou detalhes. Só toca, Kaique. Deixa o resto comigo. Pedro também virou uma peça importante. Organizou um grupo com outros alunos que começaram a enxergar Kaique como símbolo de algo maior. Se ele for barrado, a gente vai fazer barulho, disse em uma reunião informal no pátio. O movimento começou pequeno, mas cresceu rápido. Alunos de outras salas, professores simpatizantes e até alguns pais começaram a questionar a atitude da gestão. As redes sociais foram usadas para compartilhar vídeos da apresentação de Kaique. O talento não tem cor nem endereço, dizia uma das legendas mais compartilhadas. A escola, que sempre se orgulhou de sua reputação impecável, começou a ver sua fachada de excelência ser questionada publicamente. Álvaro, o diretor, reagiu com rigidez. Chamou Helena para uma nova reunião, dessa vez acompanhado de advogados e membros do conselho gestor. Você está manchando a imagem da escola por causa de um aluno. Não vale a pena. Mas ela respondeu com firmeza. Não é por causa de um aluno. É por causa de todos os que vieram antes dele e foram calados. O embate entre os dois passou a ser notado até entre os funcionários da limpeza, que cochichavam pelos corredores sobre uma guerra no topo da hierarquia. No meio disso tudo, Kaique começava a entender a dimensão do que estava acontecendo. Ao chegar em casa e ver uma reportagem local compartilhando seu vídeo, ele se emocionou. Vó, isso está indo longe demais.
Dona Cida, com um sorriso calmo, respondeu: Não está indo longe. Está indo onde deveria ter chegado faz tempo. Você só abriu a porta. E foi nesse dia que ele prometeu que não importasse o que fizessem, ele não deixaria ninguém apagar a música que existia dentro dele. Pedro teve a ideia de organizar uma reunião aberta entre alunos, professores e pais. A escola precisa ouvir de todo mundo. Chega de silêncio. Com o apoio de Helena, o grupo elaborou um manifesto por inclusão real e respeito aos alunos bolsistas. O documento seria lido no próximo evento interno, que deveria ser apenas uma confraternização. Mas agora ganhava um novo significado. Seria palco de um grito coletivo por mudança. E no centro de tudo isso estaria Kaique, não como símbolo de dor, mas de transformação. Na semana anterior ao evento, o diretor tentou cancelar a confraternização, alegando questões logísticas. Mas o movimento já tinha crescido demais. Os alunos organizaram um evento alternativo, batizado de Vozes da Escola. E foi ali que Kaique teria sua chance de tocar novamente. Não por indicação da direção, mas por vontade de todos que acreditavam que a arte, o respeito e a justiça não podiam mais ser sufocados. Na sexta-feira, quando os portões do Colégio São Ricardo se abriram, os alunos já estavam organizados. Camisetas personalizadas com a frase "Não nos calamos mais" circulavam pelos corredores. O evento Vozes da Escola tomou forma de forma espontânea, mas firme. O palco improvisado foi montado no pátio principal, com caixas de som emprestadas, cartazes coloridos e cadeiras de sala arrastadas por voluntários. Não havia patrocínio, nem aval da direção, mas havia algo que a escola há muito tempo não via: união verdadeira. Helena foi a primeira a falar. Com voz firme, declarou que aquele movimento não era contra a escola, mas contra o silêncio que protege injustiças. Pedro leu o manifesto, emocionado, e ao fim ergueu o punho. Somos alunos e somos dignos. Ninguém é menor por ter vindo de longe. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Até alunos que antes se calavam começaram a se posicionar. O medo já não era mais forte do que a vontade de mudança. Era como se o colégio estivesse respirando outro ar pela primeira vez em anos. Nos bastidores, o diretor Álvaro assistia tudo pela câmera do circuito interno, furioso. Tentou ordenar que os seguranças interrompessem o evento, mas recebeu negativa. Com todo respeito, senhor, não tem nada de legal acontecendo. São só alunos, se expressando. Era tarde demais. O controle escorria pelos dedos, e o prestígio construído em décadas de opressão silenciosa agora balançava como uma vidraça prestes a estilhaçar. No palco, subiram alunos que nunca haviam pegado no microfone. Relatos de exclusão, piadas veladas, injustiças silenciadas. Um a um, deixavam o coração falar. Quando Beatriz pediu a palavra, o pátio se calou. Todos esperavam uma ironia, mas ela surpreendeu. Eu ri do Kaique, eu fui cúmplice, mas ele me ensinou mais do que qualquer aula. As palavras foram duras, mas sinceras. O arrependimento dela foi o ponto de virada para muitos que ainda hesitavam em apoiar abertamente. E então, Helena chamou ao palco o nome mais esperado. Kaique Dias, o som que despertou essa escola. O pátio inteiro se ergueu em aplausos antes mesmo de ele chegar ao piano emprestado, colocado no centro da quadra. Kaique respirou fundo, olhou para a multidão e sorriu. Essa música é para todo mundo que já foi silenciado, que já ouviu que não era suficiente, que já foi motivo de piada. E começou a tocar com a alma exposta, como se cada tecla fosse uma cicatriz sendo curada. A música cortou o ar como faca quente. Era forte, intensa, mas também leve, esperançosa. Algumas mães na plateia choravam, outros fechavam os olhos, mergulhados no som. Ninguém ria, ninguém falava. O colégio inteiro, alunos, professores, funcionários, pais, se entregou ao momento. A revolta virou arte.
A humilhação virou aplauso, e a voz, antes silenciada, agora era a trilha de uma revolução. Quando terminou, o aplauso foi instantâneo, explosivo. Kaique se levantou e não disse mais nada. Apenas curvou-se com respeito e desceu do palco. Naquele instante, não era mais o menino da periferia, nem o bolsista. Era o menino que tocou a verdade. E enquanto os abraços e elogios vinham de todos os lados, o celular da professora Helena apitava com uma notificação inesperada. A diretoria regional havia recebido denúncias formais e aberto investigação sobre a conduta da gestão do Colégio São Ricardo. Na segunda-feira seguinte ao evento Vozes da Escola, um clima de tensão tomou conta do colégio. Pela primeira vez em anos, o diretor Álvaro não apareceu na escola. Em seu lugar, quem conduziu a reunião pedagógica foi a vice-diretora Márcia Valente, uma mulher reservada, mas respeitada por alunos e professores. A notícia foi oficializada logo após. Álvaro Campos estava sendo afastado temporariamente por ordem da Diretoria Regional de Ensino, enquanto durasse a investigação sobre condutas discriminatórias. A notícia caiu como uma bomba. A repercussão do movimento liderado por alunos e professores alcançou jornais locais e blogs educacionais. Escola de elite é denunciada por silenciar talentos de bolsistas, dizia a manchete de um site independente. Helena foi procurada por educadores de outras instituições, pedindo orientações para aplicar algo parecido. O vídeo da apresentação de Kaique no pátio já ultrapassava 50 mil visualizações em apenas 3 dias. Ele agora não era mais só o símbolo da resistência dentro da escola. Ele era a voz para centenas de outros estudantes invisíveis pelo Brasil afora. Márcia, agora no comando interino, convocou uma assembleia com pais, alunos e professores. Assumiu publicamente que a escola precisava mudar. Não basta manter uma política de bolsas, precisamos de inclusão real. Isso começa com escuta, com representatividade, com respeito. Muitos se surpreenderam com sua postura direta. Ela não tentava apagar os erros, mas iluminá-los para que não se repetissem. Helena, emocionada, aplaudiu de pé e foi seguida por todos os presentes. Nos dias seguintes, uma comissão foi criada para revisar os critérios de participação em atividades extracurriculares, apresentações e concursos. Professores passaram a receber formações sobre equidade racial e social. Alunos começaram a propor projetos de arte, debate e música como ferramentas de inclusão. O Colégio São Ricardo, antes símbolo de elitismo, agora ensaiava os primeiros passos rumo a uma identidade diferente. Kaique, sem perceber, havia disparado uma transformação institucional. Kaique continuava frequentando as aulas como sempre, mas algo havia mudado em sua postura. Já não andava mais curvado, nem evitava os corredores. Muitos o chamavam de o menino do piano, e ele sorria, sem vaidade. Sabia que ainda havia muito que conquistar, mas pela primeira vez sentia que podia andar sem medo. Dona Cida dizia orgulhosa: "Você não fez só música, meu filho, você afinou os ouvidos de muita gente que fingia não ouvir." A diretoria regional seguiu com a investigação. Relatórios foram entregues, depoimentos colhidos, ex-alunos apareceram para contar histórias antigas que reforçavam o padrão de exclusão velada na gestão anterior. Álvaro, por sua vez, tentou se defender, mas a maré já tinha virado. A pressão era muito forte. O conselho gestor decidiu que ele não voltaria à direção e seu pedido de aposentadoria foi aceito antes que a decisão final fosse anunciada. Com a saída oficial de Álvaro, Márcia foi efetivada como diretora-geral. Seu primeiro ato formal foi criar um projeto fixo chamado Vozes Abertas, com espaço para apresentações mensais de alunos bolsistas e não bolsistas em igualdade. Talento não tem classe nem endereço, e nós não vamos mais fingir que não sabíamos disso, disse ao microfone em sua posse. O aplauso que veio depois não foi apenas de admiração, foi de alívio. Na plateia, estava Kaique ao lado de Pedro e da professora Helena. Ele não subiu ao palco naquele dia. Não precisava. Seu nome já estava marcado na nova história daquela escola. Mas algo dentro dele dizia que ainda havia mais por vir. Porque onde há arte e coragem, há sempre espaço para o próximo ato. O e-mail chegou numa manhã de sábado.
Helena abriu o celular com os olhos ainda pesados de sono. E mal acreditou no que leu. Prezada professora, informamos que o aluno Kaique Dias foi aceito no Conservatório Municipal com bolsa integral. Ela gritou de alegria e imediatamente ligou para Dona Cida, que atendeu com a voz rouca. O que foi, menina? E a resposta veio como uma explosão. Ele entrou, Dona Cida. O Kaique entrou. Do outro lado da linha só se ouvia choro. Eu sabia. Eu sabia que aquele teclado velho ainda ia te levar longe, meu filho. Na segunda-feira, a escola parou para anunciar a novidade. A nova diretora Márcia fez questão de lê-la em voz alta no pátio. Com imenso orgulho, parabenizamos o aluno Kaique Dias por sua aprovação no conservatório. Aplausos espontâneos surgiram. Alguns alunos assobiaram. Outros levantaram cartazes escritos à mão com frases como "Nosso gênio" e "A música venceu". Kaique, envergonhado, abaixou a cabeça e sorriu. Ele não queria palco, queria respeito. E agora ele tinha. Os ensaios para o encerramento do semestre começaram. E dessa vez foi Kaique quem foi convidado, como convidado de honra, para encerrar o evento no palco principal. Você vai voltar ao mesmo lugar onde tentaram te diminuir, disse Helena. Mas agora é diferente. Agora você é o nome mais esperado da noite. Pedro, do lado, completou. Vai ser o show do século. Kaique riu. Não vai ser show, vai ser a minha verdade. De novo. Na noite do evento, o auditório estava cheio como nunca. Pais, professores, alunos, até ex-alunos voltaram só para ver a apresentação de encerramento. No backstage, Helena o ajudava com o microfone. Hoje, você toca por você, mas também por todos os que ainda estão tentando ser ouvidos. Kaique apenas assentiu, mais tranquilo do que nunca. Ele sabia o que ia fazer. Não precisava provar mais nada, mas sabia que cada nota teria o peso de uma história inteira. Quando o nome dele foi anunciado, o público se levantou em aplausos antes mesmo dele entrar. Era o mesmo palco, as mesmas luzes, mas não era o mesmo menino. Kaique sentou-se, ajeitou o banco e antes de tocar pegou o microfone. No começo do ano, me colocaram aqui esperando que eu errasse. Hoje eu volto por escolha. A música me salvou. E pode salvar muitos outros se a gente abrir os ouvidos e os corações. Aplausos, dessa vez de pé. A apresentação foi impecável. Ele tocou uma peça autoral, intensa, com nuances de tristeza, esperança e força. Era como se, ao final, cada tecla dissesse, eu venci. O silêncio entre as notas era sagrado. Ao fim, todos ficaram em pé por minutos. Alguns pais choravam. Márcia, emocionada, enxugava discretamente as lágrimas. Helena estava com as mãos no peito, como quem tentava guardar aquele momento dentro do coração. Quando desceu do palco, foi cercado de abraços. Um menino pequeno do 6º ano se aproximou com os olhos brilhando. Eu também toco, mas achava que ninguém ia querer me ouvir. Kaique se abaixou e respondeu. Toca sim. Um dia vai ser você aqui. Aquela frase virou símbolo, anotada no mural da escola ao lado da foto dele com o teclado. Na semana seguinte, uma reportagem de TV apareceu para contar a história de Kaique. De bolsista invisível à inspiração nacional, dizia a chamada. Mas ele sabia que o verdadeiro título era outro. O menino que venceu pelo que tinha de mais puro, sua arte. E enquanto a câmera filmava ele tocando mais uma vez, o mundo finalmente parecia ouvir com atenção tudo aquilo que antes insistia em ignorar. E agora eu te pergunto, quantos talentos como o de Kaique são calados todos os dias por olhares que julgam, por sistemas que excluem e por escolas que fingem incluir? Quantos jovens brilham sozinhos em casa, enquanto o mundo os ignora nas salas de aula? Essa história não é só sobre um menino que tocou piano. É sobre coragem, injustiça e o poder da arte como resistência. Você acha que o diretor merecia ser afastado? E a escola? Será que aprendeu mesmo com tudo isso? O que você faria se fosse Kaique? Me conta aqui nos comentários. Sua opinião é parte dessa transformação. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém. Às vezes, uma história muda a vida de alguém. Como Kaique mudou o de uma escola inteira. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente descobrir outras histórias que o mundo precisa ouvir. Porque aqui, cada voz importa, inclusive a sua.